dia, né? Estamos aí de volta às nossas aulas de Física, Ciências da Natureza, né? Vocês aí do terceiro ano. E conforme prometido, nós estamos aí de volta com o assunto de corrente elétrica, né? Nós já vimos sobre os conceitos iniciais da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, né? Usando aí a sua fórmula. E hoje nós vamos trabalhar, né? Como eu já tinha falado para vocês, os gráficos que se utilizam desse conceito, né? Se utilizam do conceito da corrente elétrica, né? E, né, vamos aqui dar continuidade. Só lembrando, pessoal, que essas aulas estão gravadas, né, e ficam lá guardadas, né, no repositóriozinho lá do meu canal do YouTube. A gente pede que você vá lá, se inscreva no canal, assista, né, até o final, curta o vídeo, né, para poder saber se está legal. E também que você deixe o seu comentário, né? Que isso aí tem servido para saber se nós estamos no caminho certo. E também para validar aí a pontuação de vocês referente a uma complementação, né? E vamos aqui. Pessoal, o que nós vimos antes, né? O que nós tínhamos visto antes sobre o assunto de corrente elétrica, ela estava muito mais voltada só para a questão em si da função, né? Sem nenhum tipo de recurso visual, né? E nós temos aqui questões, né, que se utilizam de gráficos, né? Por quê? Né? Porque lá no Enem também você vai se deparar com gráficos, com representações que vão exigir de você também essa leitura e que você faça essa interpretação. O que é que dá para perceber, né? Que quando você vem aqui para leitura do texto, né? Quando você vem aqui para a leitura do texto, ele pouco dá informação e quer que você retire, né, o restante, a demais informação aqui do gráfico, né? Vamos aqui só entender, né? O que é que eu tenho, né? Eu tenho um gráfico abaixo, representa a corrente elétrica em um fio condutor, né? Em função do tempo, né? E qual é a carga elétrica? Qual é a carga elétrica que passa por uma seção transversal desse condutor em 3 segundos, né? Vamos aqui fazer a interpretação da questão. O que é que ele tem? Um gráfico que representa a corrente elétrica em um fio condutor e em função do tempo. O que isso quer dizer, né? Que com o decorrer do tempo, a corrente elétrica pode ou não ser alterada, né? Quando a gente fala em função de alguma coisa, quer dizer que aqui nós temos duas variáveis, né? Uma dependente e uma independente. Quem já foi meu aluno de primeiro ano na matemática sabe disso aí, quando a gente estava estudando funções, né? Você tem variáveis independentes e variáveis dependentes, né? A independente você atribui, a dependente, como o próprio nome diz, depende. Então, o que é que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma função em que a corrente, né? A corrente, que é a corrente I, depende do tempo, né? Do T. Ok. E ele quer o quê? Ó? A carga elétrica. Beleza, até aí tudo bem. Então ele quer a carga elétrica, professor, que passa por uma seção em 3 segundos. E aí vem o interessante para a gente analisar. Ó. Você percebe que aqui, como se você tivesse o eixo, né, de x e de y, no lugar do y eu tenho o i, né, da corrente, e no lugar do x eu tenho um t de tempo. E você tem esses valores 1, 2, 3, e você tem o 6 aqui. O interessante que você olha aqui nessa linha representada aqui pelo 6 aqui, é que ela não varia, né? Ela está na mesma quantidade, né? Isso por quê? Porque ele está querendo dizer para mim que aqui a minha corrente ela é constante. Até aí tudo ok. E com o decorrer do tempo, 1, 2, 3, sempre eu vou ter a corrente 6, né? E aí o que será a minha carga elétrica, né? A minha carga elétrica, ela está aqui, ó, né? Ela está envolvida nesses espaços aqui, ó. Por quê, professor? Vamos lá só raciocinar aqui.
Quando você tem a corrente elétrica, né, o I é igual à variação da carga sobre a variação do tempo. Como eu quero a minha carga, né, o que é que eu vou ter aqui, né? Variação da carga é igual, fazendo aqui a regra de 3 entre eles, né, a variação do tempo vezes a minha corrente elétrica. Até aí tudo bem. Mas percebam que aqui nós temos uma semelhança, né? Que semelhança é essa, professor? Se você olhar aqui a figura, né, o gráfico, ele acaba sendo construído, ele acaba me demonstrando um retângulo, né? E para quem lembra lá da parte do primeiro ano sobre a área de figuras, ou então até mesmo no segundo ano, né? Na área de figuras planas, o retângulo é calculado como base vezes altura. Então, qual é o detalhe aqui que a gente vai estar falando, né? Isso aqui também acaba acontecendo na parte da física, viu? O que é que nós vamos ter, né? Um comparativo entre, entre as áreas da figura gerada para que eu calcule a minha carga, a carga a ser determinada, né? E aí você só vai ter que associar cada um dos elementos, né? A variação com a base, porque você está tendo aqui o tempo na base, e a corrente com a altura. Até aí tudo bem. Professor, e por que você está demonstrando isso? É porque a gente vai ver mais adiante mais dois exemplos em que eu vou ter outras figuras geométricas. Essa daqui é fichinha, tranquila, né? Porque aqui nós vamos ter só a substituição, né? A variação da carga, onde a minha base é 3, né? Porque ele me deu o 3 aqui e saiu do zero. Então, só um cuidado se ele sair de outro valor, a variação é o maior menos o menor, né? Então, aí eu tenho 3, que é a minha base, e minha altura aqui, ó, é o valor 6. Até aí tudo tranquilo, né? Variação da carga, 3 vezes 6, 18. 18 coulombs, né? E aí eu vou anotar aqui de novo a observação. A variação da carga, né, será determinada pela área, vou botar até o área com tudo letra maiúscula, né? A área da figura gerada pela relação, vou botar, pela relação corrente, vou botar aqui corrente, né? Vezes variação do tempo, beleza? Ok aí? Por que, professor, você está mostrando isso, né? Você está nos demonstrando esse tipo de situação? É porque na física, não sei se vocês já repararam, né? Mas aqui e acolá nós temos situações em que eu tenho um gráfico. E a depender da forma que o gráfico me surge, duas situações acontecem, né? Aí fica a dica. Ou eu vou ter uma situação de relação de divisão, ou vou ter uma situação de multiplicação, né? Vou até anotar aqui, ó, divisão ou de multiplicação. E como eu tenho aqui uma figura geométrica colocada, então por que não calcular a área dessa figura, né? Caso você queira se aprofundar, caso você queira estudar mais outras situações em que envolve gráficos, né? Você vai se deparar com situações como eu falei aqui, ou você vai ter que dividir através da relação, ou você vai realizar a multiplicação, né? Fica essa dica. Acho que você se deparou com isso na química ano passado, por exemplo, quando tinha a relação do volume, da densidade, quando você encontrou a pressão. Você também se deparava com situações desse tipo, e muita gente acaba se perdendo, esquecendo de associar esses dois pontos, né? Ou divisão ou multiplicação. E feito isso, ou fazendo isso, você acaba ganhando, né? É claro que aqui
nós estamos trabalhando com uma única função, né? A função da intensidade da corrente, a variação da carga pela variação do tempo. No Enem, isso varia, né? Varia de uma questão para outra, né? De elementos para outros elementos, de unidades. Algumas questões, elas trazem a própria função, a própria fórmula dentro do, do questionário, né? Dentro do próprio enunciado da questão. Né? É por isso que é interessante você conhecer, pelo menos, né, as variações, ou entender como se varia uma questão por outra, como você entende e faz essa interpretação, como eu fiz aqui, ó, que mesmo você não conhecendo, né, não conhecendo, caso você não soubesse, mas quando ele disse aqui que a corrente elétrica está em função do tempo, ele está dizendo que a corrente está multiplicando o tempo. E a outra unidade que ele citar é a igualdade entre elas. No caso, ela citou a carga. Eu poderia ter colocado só isso aqui, já ganharia a questão, você já iria direto. Professor, e como é que eu sei, por exemplo, no enunciado, que a questão ela é uma divisão, né? Quando ele cita, por exemplo, né, a palavra razão, quando ele cita a palavra equivalência, né? Proporção, proporcional, né? No caso, proporcional inverso, né? Que a proporcional direta é através da multiplicação, né? E aí, caso isso aconteça na sua leitura, você vai entender que ou você vai dividir ou você vai multiplicar, né? E geralmente eles não, caso eles não tragam a função, né? Eles trazem no texto esse tipo de ideia, né? Fica a dica, busque outras questões, eu vou trazer outra aqui para você também ver, né? Adiantar-se sobre essa situação da ideia da função, né? E eu coloquei aqui à frente, né, para você, né, ela é um pouco mais bonitinha, né? A sua resolução, né? O que é que você precisa perceber? É que aqui, ó, é formado um retângulo que vai até o 3. Pronto, conforme ele pediu. Então, se você tivesse pedido até o 2, você ia usar só até o 2. Se ele tivesse pedido 1, até o 1. Se ele tivesse pedido 1,5, você usaria 1,5 sem problema nenhum. Aí vai depender de como ele pede na questão, né? Mas o que é que eu quero que você lembre, ó? Que a função aqui, ó, que nós estamos utilizando é a intensidade da corrente, né? Intensidade da corrente é a variação da carga pela variação do tempo. E aí eu trouxe para cá como ela foi construída para depois da multiplicação, né? É claro que eu já vim direto para essa parte aqui, ó, para você ver. Professor, você já foi direto, foi para essa, beleza. Mas aí eu queria que você entendesse de onde saiu, né? Feito isso, fiz lá a multiplicação. E vou lembrar, né? Isso aqui foi encontrado a partir da área da figura gerada, né? Da figura gerada, né? E aí, feito isso, achou a área da figura gerada, ou entendeu qual é a figura gerada, você utiliza a área daquela situação e você vai lá e calcula aí a nossa carga, né? Eu trouxe outras duas aqui, também duas, ou foi três, acho que é duas, mais duas, em que você vai ver também outras figuras, né? Que é o caso que eu trouxe aqui para você, né? E muita gente se confunde, né? Por isso que a gente pede que você sempre tenha um cuidado na hora que você vai observar o que cada um das figuras representa, o que é que cada termo da figura representa, o que é que esses eixos representam, né? Porque aqui eu tenho um gráfico que ilustra a variação da corrente elétrica em um fio condutor em função do tempo. Ó. Você entendeu que é praticamente a mesma questão anterior? O que foi que mudou? O gráfico e a informação dada. Ó. Qual é a carga elétrica? De novo, ó. Ele quer a carga elétrica. Né?
Qual é a carga elétrica que passa por uma seção transversal em 5 segundos? Até aí tudo ok. Pronto. Aí qual é o cuidado que você vai ter, né? Olhar que aqui ó, no 30 tem esse tracejado, né? Com esse espaçamento, e no 5 também. E o principal é essa linha que sai do ponto 0, né? E que vai até a parte aqui subindo, né? Como se fosse crescente. Pronto. Professor, ela está crescente aqui, né? Ela está subindo, beleza. Qual é o lance aqui que você vai ter que entender, né? É que a área da figura, né? Ela está limitada por essa linha aqui. Se ela está limitada por essa linha, o que está abaixo para o T em relação ao T é o que é a minha figura gerada. Então, minha figura gerada, ela está aqui, ó. Ela está aqui, ó. Né? Ela está nesse espaço, né? E você bem sabe que essa figura gerada é o quê, hein? Isso mesmo, né? É um triângulo. Então, no caso, eu vou ter que fazer através de um triângulo, né? Ou através da área do triângulo. Então, já que eu tenho um triângulo, eu vou calcular a área do triângulo. Pronto. Professor, e a área do triângulo, como é que a gente calcula? Teve alguns que foram meus alunos ano passado. E eu demonstrei como é que a gente faz isso aqui, ó. Se você lembra lá da parte anterior, o que é que eu tinha? Eu tinha base vezes altura. Até aí tudo bem. Mas dá para perceber que quando você... Deixa eu pegar aqui uma corzinha, essa roxinha. Quando você vê essa parte aqui, ó, o que é que eu tenho, né? Eu tenho uma espécie de retângulo, né? Então, para mim achar a área do triângulo, eu vou partir da área do retângulo. Base vezes altura. Até aí tudo bem. Mas lembra que a gente tinha uma linha que saiu daqui, ó, até a parte lá de cima, né? O que foi que ele fez? Ele dividiu essa figura ao meio, ou seja, dividiu por 2. Então, esse é o lance do porquê que quando você calcula a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, logo, o que é que eu posso entender? Que a carga nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2. Ah, entendi, professor. Vou repetir. A figura gerada, ela vai ser, né, o determinante para que eu calcule a área e que essa área é igual à variação da carga. Se eu tenho um triângulo, então vou calcular a área do triângulo, né? E aí, só você lembrar, na base, quem é que eu tenho na base? A base fica aqui embaixo, professor. Base, eu tenho 5. Beleza. Quem é que eu tenho na altura? Professor, aqui na altura, que é paralela a essa, é esse valor, ó, 30. Beleza. E eu vou fazer isso, ainda vou dividir por 2, né? Quem foi meu aluno no ano passado sabe que ou eu multiplico e divido por 2, ou eu divido por 2 e multiplico. Tanto faz uma coisa pela outra, né? Aqui eu vou multiplicar, porque tá fácil, 5 vezes 30, 150. E aí você vai ter 150 dividido por 2, né? Eu sou 150 dividido por 2 é 75. Logo, a carga, a variação da carga é 75 coulombs. Tranquilo, pessoal? Perceba que é fácil, é só você ficar atento ao gráfico, né?
Aqui ele me disse a intensidade da corrente, me disse o tempo, tranquilo, eu associo a base e associo a altura. E a partir da figura eu vou lá e calculo a área. No caso, como era um triângulo, a área do triângulo. E aí faço o cálculo da minha variação da carga. Tranquilo? Beleza, pessoal? Aqui é a representação, né, de você entender por que eu fiz aquilo ali, ó. Ele quer calcular o dos 5 segundos, né? E aí calculou dos 5 segundos a partir dessa função, né? Ele sabe que vai ter que fazer a multiplicação da variação do tempo pela corrente. Só que eu tenho um formato de um triângulo, logo eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão por 2. Feito isso, 5 vezes 30, 150, dividido por 2, o nosso resultado, 75. Pessoal, é tranquilo essa parte aqui, dá para você fazer de boa, né? Não tem dificuldade. É só você ficar atento à figura gerada. Feito isso, tranquilo, vá lá, parta para outra situação, né? E vamos aqui para o nosso exemplo em que exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, né? O gráfico abaixo, né? Essa questão foi tirada de um vestibular, né? O gráfico abaixo mostra como a corrente elétrica no interior de um condutor metálico varia com o tempo. Beleza. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção do condutor em 6 segundos. Ó, perceba que aqui ele mudou um pouco o texto, né? Ele disse que varia com o tempo. Quando ele diz varia com o tempo, quer dizer que ele está em função do tempo. Se ele está em função do tempo, quer dizer o quê? Que a corrente elétrica, né, ela vai necessitar do tempo, né? A corrente, ela é determinada pelo tempo. E outra coisa, que outra coisa eu tenho aqui, né? Eu tenho o tempo, né, e a corrente. Pronto. E ele me deseja a carga elétrica. Até aí tudo bem. Vejam que aqui nós temos, saindo do 36 e chegando até o 6, né? Eu tenho essa parte aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês que existem duas maneiras de você resolver isso aqui. Caso você queira fazer de forma diferente. Lembra lá na anterior que nós tínhamos a área do retângulo e a área do triângulo? Se você olhar aqui, ó, na nossa figura, né, aqui, ó, que eu estou numerando de 1, eu tenho um retângulo. Aqui que eu estou numerando de 2, eu tenho outro retângulo. E aqui que eu estou numerando de 3, eu tenho um triângulo. Né? Eu posso fazer o quê? Né? A composição dessas figuras. Né? E aí, para me achar a área total, depois eu teria que somar. Né? Quem lembra aí das composições de figuras, né? Você, para descobrir o valor de uma área grande, você pode pegar pedaços pequenos e depois somar. Caso você queira. Professor, então é só fazer, por exemplo, a área 1, a área 2 e a área 3. Beleza. A área 1, professor, é um retângulo. Base vezes altura. A área 2 também é um retângulo. Base vezes altura. E a área 3, base vezes altura. Como é um triângulo, divide por 2. Qual é o cuidado que eu vou ter aqui na hora que eu for fazer esses números, né? É só você olhar quem é a sua base e quem é a sua altura, né? Vamos aqui, ó. Olhando para a figura 1, na base, ó, ele está saindo do 0 até o 2. Do 0 até o 2 são 2 vezes. Quanto é a nossa altura, ó?
36, já que ele está aqui nesse limite, né? 36. 2 vezes 36, 72. 72 o que, professor? Coulombs. Já que eu estou falando de Coulomb, né? Professor, e aí a parte 2, né? Você vai sair do 2 até o 4. Do 2 até o 4, 4 menos 2, 2 também, né? E a altura, 36. 2 vezes 36, 72. Perceba que é o mesmo resultado, né? O mesmo valor. E aqui no triângulo, né? Ele vai do 4 ao 6, que também é 2. A altura, também 36, que eu estou considerando a mesma altura, dividido por 2, né? Professor, 2 vezes 36, 72, dividido por 2. Mas se você olhar aqui o 2, corta esse 2, vai dar 36. E aí o que é que eu faria? Eu somaria essas áreas, né? 72 para dar a área total, né? 72 mais 72 mais 36. Como eu já tinha feito mais ou menos esse esquema, eu já sei qual é o resultado, né? 72 mais 72, 144, mais 36, 180 coulombs. Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, a área 1 e a área 2, né? A área 1 e a área 2 são a mesma. Se eu tivesse feito só considerando uma única área, saindo do zero até lá em cima ali, ó, ele poderia ter feito somente uma área? Poderia, né? O que mudaria é que a base seria 4 e não 2. Por isso que eu disse que existem várias formas de você fazer isso aqui. Então existe aí mais outra forma de você fazer com a decomposição. Aí o que é que eu peço, né? Que você anote, né? Faça esse registro aqui da questão, porque eu vou mostrar a outra forma de fazer, né? E aí essa outra forma de fazer eu vou usar outra função, né? Vou usar outra figura, né? Vou tirar aqui, ó, tudo que eu já tinha feito antes, né? E vou fazer aqui uma nova. Eu só sei que a área total tem que dar 180, beleza? Você fez aí a anotação, entendi. Professor, eu entendi mais ou menos que aí a figura apareceu dois retângulos, né, iguais, mais um triângulo, ou então um retângulo mais um retângulo maior, né? E agora vamos fazer outra forma, né? Tem outra forma, professor? Tem. Você olhar para cá, né? Você olhar para a figura todinha, né? Completinha. Eu vou botar de marca-texto que fica melhor. Né? Marca-texto. Vou botar a mesma corzinha lá, o azul. Se olhar para cá, para a figura todinha, ó. Se olhar para cá, para a figura todinha. E descobrir que figura é essa. Vixe, professor. Eu não sei não, né? Pronto, mas eu vou dizer aqui para você, né? Professor, pessoal, essa figura aqui, né? Em que ele tem, né? Uma altura, mas ele tem medidas diferentes, né? Porque você olha para cá, ó. Aqui você tem uma medida e aqui embaixo você tem outra medida, né? Ou seja, você tem uma base aqui embaixo, eu vou chamar ela de B, B maior, né? E tem uma base menor aqui em cima, né? Ela não está no mesmo tamanho, né? Isso aqui nós chamamos de trapézio, beleza, pessoal? O trapézio ele tem bases diferentes. Vixe, professor, agora lascou, porque eu não sei como é que é o cálculo da área do trapézio, né? Pessoal, uma área do trapézio é bem parecida com a área do triângulo, né? A área do trapézio, né? Vamos lá lembrar.
Vamos comparar com a área do triângulo, né? Eu vou fazer um comparativo. Como é que eu calculo a área do triângulo, né? Eu vou botar só o AT. É base vezes altura dividido por 2. Até aí tudo bem. Mas perceba que eu tenho duas bases, não é? Ora, se você vai ter duas bases, o que é que eu tenho aí, né? Eu tenho que achar, né, uma espécie de meio do caminho, né? Ou que nós chamamos de ponto médio. Pronto. Então eu vou fazer o que para comparar com a área do trapézio, né? Eu vou somente analisar que eu tenho que somar essas bases, né? Considerar a altura e dividir por 2. Pronto, só isso. Logo, para mim calcular aqui o valor, né? Eu vou usar o B maior e o B menor. Quem é o B maior, né? Minha base maior aqui embaixo, ó, vai do 0 ao 6. 6. Mais. Quem é minha base menor? Minha base menor aqui em cima, ó. Ela sai desse pontinho até esse outro aqui, ó. Perceba que lá embaixo ele tá ligado ao 4. Então é base 4. Vezes, quanto é a altura que a gente sempre estava usando? 36. Tudo isso divide por 2. Ok? Resolvendo, quem lembra aí que foi meu aluno na parte de expressões numéricas, né? 6 mais 4, que é o parênteses nós resolvemos primeiro, 10. 10 vezes 36. Tudo isso divide por 2. Feito isso, tanto faz você multiplicar como você dividir, né? Eu vou fazer 10 vezes 36, 360. Isso dividido por 2. 360 dividido por 2, 180. 180 é o que, professor? Coulombs. Né? Novamente, pessoal, achamos o mesmo resultado de outra forma, né? Usando aí diretamente a área do trapézio. Então, você poderia fazer aí de 3 maneiras diferentes, 2 delas usando o desmembramento, a composição da figura, mas se você quiser fazer através da área da figura diretamente, você vai lá e faz pela área do trapézio. Também anote desse outro modo para você ver e ver qual é o mais adequado para você. Então aqui nós só temos 3 modos, né? Nós temos a questão do retângulo ou quadrado, o triângulo, né? Que os dois juntos compõem e podem se transformar em trapézio, que aí é o terceira figura, né? E aí não tem como aparecer outras figuras, viu, pessoal? Não aparece circunferência, não tem como aparecer um losango, né? Não tem como aparecer, só vai aparecer essas três figuras que geralmente a gente utiliza, né? O trapézio, ou retângulo, ou triângulo, né? Essas 3 figuras sempre aparecem na forma de você ver um gráfico, né? Aqui tem a demonstração da figura, né? Do resultado. Acho que eu acabei esquecendo um detalhezinho. Vou até voltar aqui, desculpa, pessoal. Foi que bem aqui em cima, né? Tem um miliampere. Ah, beleza. Desculpa aí, viu, pessoal? Eu quase esqueço de deixar esse detalhe aqui para você. Professor, o que quer dizer esse miliampere? O miliampere, ele quer dizer que ele vai usar uma base 10, né? Mili, 10 a menos 3. Como a gente só utiliza, eu gosto de usar ela só no final, né? Para não atrapalhar, não interferir. O que quer dizer? Que ele vai andar 3 casas negativas ou voltando, né? Então deixa eu só corrigir aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui essa parte do Coulomb no finalzinho, desculpa. Né? Então, nós vamos ter aqui ainda um 10 a menos 3, que é só um detalhezinho. 10 a menos 3, volta 3 casas, 1, 2, 3. Então, ó, do lado do 1 aqui, ó, do lado do 1, tem uma vírgula, né? Então, 0,18. Esse 0 à esquerda não tem
necessidade 0,18 coulombs, né? É por isso que é bom a gente ter aí a resolução, o resultadozinho no finalzinho, né? Pessoal, aí o detalhe é só esse. Às vezes aparece, né? Quando aparece, ele diz aqui na simbologia, achou estranho. Às vezes a gente olha lá para o gabarito, como aqui eu não estou usando o gabarito com itens, né? Você acha estranho, né? Mas você olha de novo, novamente a questão, desculpa aí. Então olha para o gráfico, às vezes ele traz aqui alguma informação sobre a base 10, né? Sobre o coeficiente de base 10. E você depois finaliza, né? Inclusive era esse o detalhe que eu queria mostrar também no finalzinho, né? Mas tudo bem, pessoal. No mais, só isso, viu? Repetindo, né? Aqui, ó, eu coloquei o 10 bem no final, bem no meio, né? A partir do meio para o final, mas ele quase não tem interferência. O principal mesmo, ele é a partir do final. Você vê que aqui ele não interferiu, aqui ele não interferiu no resultado, ele só veio a ser utilizado aqui, ó, nessa parte final. Então você pode deixar ele para o final, né? Eu aconselho às vezes você olhar lá o gráfico, né, que acontece dele vir na unidade. É muito difícil. O Enem às vezes gosta de fazer uma vez ou outra isso, né? Mas é raro o caso em que ele faz isso usando a notação científica, né? E como ele disse que quer a carga elétrica, então vamos transformar toda ela, né? E às vezes ele pode parar até aqui, deixar o número 180 vezes 10 a menos 3, 18 vezes 10 a menos 2, né? As variações, 1,18, 1,8 vezes 10 a menos 1. Tem que ter esse cuidado, esse feeling, né? Para você olhar como vai ficar o resultado, né? Beleza? No mais, a gente pede que você assista até o final lá no canal, né? O vídeo, que você se inscreva, deixe o seu gostei, né? Deixe o comentário e obrigado. Até a próxima. Valeu!